Vamos então à análise deste novo mapa judiciário com a ajuda de Rogério Alves, advogado e habitual comentador da SIC. Muito boa tarde, Rogério Alves. Começamos pelas coisas que estão a correr mal, que correram mal hoje. O Sítios não esteve a funcionar a não ser a partir das 6 da tarde, os processos ainda estão a ser arrumados nos tribunais, há tribunais ainda a funcionar com contentores. Isto é apenas uma fase de uma reforma? É, com certeza. Normal? Eu, com toda a sinceridade, não acho justo que se esteja a avaliar a reforma por estas dores de instalação. Porque, naturalmente, que o facto da plataforma Sítios ter estado fechada, creio que agora já reabriu. Sim. Estava anunciado que reabriria às 23h59 domingo, não reabriu. Ou que haja tribunais deficientemente instalados, ou que haja outras sequelas destas mudanças, não me parece que sejam significativas do que poderá ser a reforma. E creio que não se deve aproveitar estes momentos para se fazer demagogia. Coisa que, aliás, eu já dizia, quando o Partido Socialista tentou fazer uma reforma que era, em muita coisa, semelhante a esta e que também abortou. E com isso perderam 7 anos. Portanto, perguntou-me a Teresa, estas dores, estes problemas, são problemas reais? Claro que são, para as pessoas que têm de ir ao tribunal, para os advogados que não puderam consultar os sítios, porque nós entregamos requerimentos, consultamos processos, sabemos o que se passa dentro de cada processo na plataforma Sítios. Ela ter estado vedada ao acesso foi mau. Agora, isso obviamente que não são indicadores da qualidade da reforma. Isso são sequelas derivadas das mudanças impostas pela reforma. Nós temos é de discutir a reforma e não efeitos colaterais, mesmo que danosos, e estes foram danosos, mas que, obviamente, não são característicos da reforma. No seu entender, vantagens e desvantagens desta reforma? Bom, em primeiro lugar, a vantagem é adaptar o mapa judiciário à realidade do país do século XXI. Efetivamente, não faz nenhum sentido a distribuição que existia, na minha opinião, e a vantagem desta reforma é, primeiro, implementar a especialização. Colocar mais tribunais especializados próximos das pessoas. Em segundo lugar, concentrar meios onde os meios fazem mais falta. Por exemplo, onde é que há mais atrasos nos tribunais em Portugal? São nas zonas periféricas das cidades de Lisboa e Porto, por exemplo. Almada, Cascais, Sintra, Gaia, que eram há 100 anos, há 50 anos, populações muito mais pequenas do que aquilo que são hoje, e onde a oferta judiciária não se manteve igual, obviamente, mas não cresceu à escala. Portanto, está a tentar readaptar-se à colocação dos meios, dos tribunais, edifícios, dos juízes, dos magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais, às necessidades e à densidade populacional. Em segundo lugar, hoje há maiores vias de comunicação, há mais facilidade de acesso, sendo que isto tem sempre um custo. E qual é o custo? No meio desta reforma global, haverá pessoas que ficam a perder. Com certeza que sim. Infelizmente é assim. Não se consegue encontrar uma reforma... pessoas é que ficam a perder? Olha, pessoas, por exemplo, que tinham um tribunal na sua terra e que se tiverem de ir ao tribunal, eventualmente farão maior sacrifício, despenderão mais dinheiro e perderão mais tempo. Agora, eu percebo que, e eu já dizia isto, repito, quando foi a reforma implementada pelo Ministro Alberto Costa. Isto não tem nada a ver com o facto de ser este governo. Não tem nenhuma ligação a este governo, nenhuma simpatia especial, nem antipatia, nada disso interfere na minha análise. O que disse desde o tempo em que era bastonário é que a reforma do mapa judiciário é essencial para concentrar meios onde eles fazem mais falta, para implementar a especialização, para, por outro lado, criar modelos de gestão do tribunal que permitam ir acompanhando o trabalho que se faz nos diversos tribunais. Eu acho que este sistema comporta riscos e tem defeitos, mas é um passo que tem de ser dado. Comporta riscos, tem defeitos. Porque numa reforma com esta amplitude, naturalmente não se pode estar de acordo com tudo. Agora, o que eu estou de acordo é com a ideia de reformar, incentivando a especialização, colocando os meios onde eles são mais necessários e também considerando o seguinte, vamos falar com clareza. Primeiro, a deslocação média de um cidadão português ao tribunal é mínima, é baixa, felizmente. Há pessoas que, pela sua profissão, os advogados, em primeiro lugar, mas depois também pessoas que estão ligadas ao contencioso de empresas, de companhias de seguros, etc., que têm de se deslocar frequentemente ao tribunal. Mas a generalidade dos cidadãos também não vai assim tanta vez ao tribunal que se diga, retira-se o tribunal daqui, fiquei privado de justiça. Em segundo lugar, os meios de acesso aos processos são hoje muito mais facilitados, nomeadamente por iniciativas como a plataforma Sítios. As pessoas não têm e não deverão ter de se deslocarem frequentemente ao tribunal. Nem os advogados, nem os cidadãos. Devem enviar pelo correio, como era de antes, e hoje também se pode fazer, pela plataforma Sítios, de modo a reduzir
à máxima expressão, ou à mínima, se preferir, as deslocações ao tribunal. E depois, por outro lado, estas secções de proximidade poderiam não ser estas, poderiam ser outras. Poderiam não ser aqui, poderiam não ter fechado X tribunais no Distrito de Viseu, poderiam ter fechado mais um em Lisboa, mais um no Porto, menos um em Évora. Não é aí que está a questão. Isso é a discussão da especialidade, mas na generalidade com uma menor necessidade de deslocação ao tribunal, por a implementação de meios eletrónicos de acesso, uma maior facilidade nas acessibilidades, uma divulgação dos tribunais e um melhor espalhamento dos tribunais de especialidade, uma maior distribuição dos departamentos de investigação e ação penal. Eu penso que há motivos para termos alguma esperança. É a reforma perfeita? Não é. Causa desconforto em algumas pessoas que veem o seu tribunal fechar? Causa. Isso é algum crime de lesa pátria? Não, não é. E este caminho tinha de ser empreendido agora, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou que fosse quando fosse. Para os cidadãos que queriam o tribunal, que têm sempre a ideia de qualquer coisa a fechar é mau, o que é que ganham com esta reforma? Olha, eu gostaria de dizer a esses cidadãos que compreendo perfeitamente o seu ponto de vista. Quer dizer, efetivamente, ver numa determinada localidade uma coisa fechar é mau, eu concordo com isso. Mas quero dizer-lhe com toda a sinceridade o seguinte: eu acho que faz mais falta às populações terem um posto de correios, um posto de polícia ou de segurança, um centro de saúde ou um hospital, do que propriamente um tribunal. Por esta razão, o ir ao tribunal não é uma coisa frequente na vida das pessoas, felizmente. Não é uma coisa frequente. Agora, o que é que pode correr pior? Olha, repare, imagine colegas meus, advogados, que estavam numa comarca onde tinham um tribunal. Há um aumento de despesas, de incómodos para eles, mesmo relevando o facto de muito do contacto com o tribunal ser feito por via eletrónica ou por via postal. Obviamente que advogados, por exemplo, têm de continuar a ir ao tribunal. E se eu exercesse numa povoação que tinha tribunal, tivesse lá instalado 50%, 60%, 70%, 80% ou até 100% da minha atividade e visse esse tribunal ser deslocado, eu ficaria descontente. Agora, nós temos de ter uma visão nacional dos problemas. É isto que eu faria aqui um certo apelo. Nós temos sempre o país fendilhado ou por opções políticas, partidárias. Se a reforma é do PS, o PSD não gosta. Se a reforma é do PSD, o PS não gosta. E não temos uma visão nacional e patriótica destes fenómenos. É evidente que algumas pessoas ficarão prejudicadas, mas o que eu espero é que a maior parte das pessoas fique beneficiada e que algum prejuízo que advogados, funcionários e cidadãos em geral têm de suportar compensa, em termos nacionais, uma maior qualidade e celeridade da administração da justiça. No seu entender, e muito foi falado da eficácia da justiça nesta crise, porque foi considerada também uma das razões para as nossas dificuldades em tempos de crise, qual será o próximo passo a dar neste caminho? Ou então devemos nos contentar com esta reforma e deixá-la assentar? Não, ainda bem que pergunta isso. Esta reforma é um meio, não é uma finalidade. Esta reforma em si não resolve problema nenhum. Ajuda a resolver problemas. Esta reforma ajuda a resolver problemas, não resolve os problemas. Ora, viu-se há pouco na vossa peça, a peça que passaram aqui neste jornal, que vai passar a haver um acompanhamento dos processos, do ritmo dos processos, das metas de cada um dos 23, chamemos assim, 23 comarcas ou 23 tribunais. Isso são sinais positivos de acompanhamento em termos de celeridade. Mas lá está, tudo comporta riscos, porque a justiça não pode ser feita à pressa. Eu espero que este governo não contamine com a mentalidade economicista e dizer agora os juízes têm de fazer 50 processos por dia. Senão não são bons juízes. Não, isto não pode ser assim. As coisas têm o seu tempo. Mas a própria lei abre aqui a possibilidade de que isto não seja assim. Agora, temos aqui um meio, uma oportunidade de reestruturando os tribunais e depois de acabarem os contentores, dos processos estarem todos colocados nas prateleiras, dos edifícios estarem todos devidamente formatados e equipados, dos funcionários, magistrados estarem colocados, eu creio que nós vamos perceber que isto é um passo, apesar de tudo, positivo e não um passo negativo em função da proximidade da justiça ao cidadão, que não tem a ver com o tribunal estar a 500 ou a 1000 metros, tem a ver com a justiça ser feita com maior rapidez. Rogério Alves, obrigada pela sua análise aqui no Jornal das 7.